Graça e paz a todos os ouvintes que estão ouvindo estas maravilhas, as boas novas. Convido você que está pela primeira vez sintonizado neste canal a deixar o seu joinha e inscrever-se e ativar o sininho para receber todas as notificações. Aqui você vai receber todas as bênçãos que Deus prometeu para a sua vida e para a sua casa. Talvez até hoje você tenha clamado, pedido e não tenha recebido, porque você não estava no lugar certo, no lugar a qual Deus mandou que nós estivéssemos para ouvir ao Filho dele, ao Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra, o seu evangelho. Por isso, aqui você ouvirá a voz de Deus verdadeira. Muitos dizem que pregam, mas na verdade não pregam. Muitos dizem que você vai ouvir a palavra de Deus em tal lugar, mas na verdade não tem a palavra de Deus. Porque são falsificadores do evangelho, são falsificadores da palavra, porque fazem por interesse e avareza. Então, eu convido você a partir de hoje ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a qual for escrito por homens escolhidos a dedos, que não eram avarentos, que não buscavam riquezas, como os que estão aí com essas doutrinas falsas e essas religiões, a qual buscam tesouros, riquezas, mas na verdade, através de você pegando o seu dinheiro e você alimentando a esperança de também prosperar, de também receber de Deus alguma coisa. Mas eu convido você a ser abençoado e abençoada de verdade, porque Jesus veio para abençoar as ovelhas. Jesus veio para fortalecer as ovelhas, para curar as ovelhas, para buscar as perdidas. Jesus não veio para abençoar o pastor. Jesus não veio para abençoar o presbítero, o apóstolo, com essas bênçãos a qual eles dizem que são abençoados, tomando o seu dinheiro e pregando um evangelho falsificado, uma doutrina falsa, falando de empreendedorismo e de política. Esse não é evangelho. Então eu convido você, se crê e se quer sentir a presença de Deus na sua vida e que Deus restaure a sua vida, que Deus possa operar na sua vida através de Jesus Cristo, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho que edifica. Capítulo 15, livro segundo Marcos. Jesus é julgado por Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. Então, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, Jesus nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testemunham contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava Pilatos lhe soltar um preso, qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha, no motim, cometido uma morte. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse
como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados afrontam Jesus e os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de purpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe colocaram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E ferindo-o na cabeça com uma cana, cuspiram em Jesus, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a purpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz de Jesus. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas Jesus não o tomou. Havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando crucificaram a Jesus. Por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com Jesus 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que falava: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, balançando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubavas o templo e em 3 dias o edificavas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz agora. Da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, diziam uns para os outros, zombando de Jesus: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus gritou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que ele chama por Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, lhe deu a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo da cruz. E Jesus, dando um grande grito, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim clamou e expirou, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras que tinham
subido com Jesus a Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o tinham colocado. A ressurreição de Jesus. Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o colocaram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido dos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda a criatura. E disse-lhe Jesus aos que enviou e escolheu: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Este evangelho, o evangelho. Mas infelizmente, meus irmãos, estamos chegando no que o Senhor falou. No fim, não, porque quando se olha um bando de lobos em cima de altares,
falsificando este evangelho com discursos de políticos e empresários, escarnecendo. Então não dê ouvido. Se você está ouvindo alguém que só prospera e cresce e discursa mentira em cima de mentira para pegar o seu dinheiro e lhe prender, não deixe que o inimigo engane a você e que você se engane a si mesmo. Mas abra o seu coração agora e inscreva-se para que você receba e ouça o verdadeiro evangelho sem pagar nada, meu irmão, minha irmã. Você não vai ter desculpa, porque hoje tem essa tecnologia. Eu fui ouvir a palavra de Deus na igreja. Eu fui ouvir o evangelho, fui falar com Deus. Ouvindo quem? Homens dissolutos que não receberam chamado, nem foram enviados, que somente pelo seu dinheiro, pelo dízimo, lhe sacrifica, só eles prosperam. Você prosperou em que até hoje? Deus é Pai. Se Deus é Pai, é justo. Deus não é um Pai injusto. Ele dá de comer aos filhos e fica com fome. Mas o que está no altar, se passando por pastor, apóstolo, ele está pegando o pouco que você tem e deixando você com fome. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra toque no seu coração e escreva-se para que você seja edificado e edifique a sua casa. Para que de verdade você seja abençoado e abençoada, ouvindo aquilo que você nunca ouviu. Como está escrito, sem acrescentar e sem diminuir. Vamos concluir estas maravilhas. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E todo aquele que crê será salvo. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido por todas as partes, cooperando eles, o Senhor confirmava com os sinais que se seguiam. O Amém. Essa palavra é muito importante para você refletir. O que Jesus diz aos que escolheu e enviou. Homens escolhidos para pregar o evangelho, para edificar casas, para amar o próximo, não para estar no altar ou em qualquer outro lugar pegando dinheiro e negociando. Não, meu irmão, não queira esse Jesus. Esse é o lobo devorador. Jesus deixa claro aqui, se alguém se disser pastor, apóstolo, obreiro, evangelista, discípulo, Jesus Cristo, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão com os que crerem e recebem de Deus o dom de pregar, profetizar, de pastor, de apóstolo. Em nome de Jesus, eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eles porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se faziam. Amém.
Esses são os homens verdadeiros que foram enviados. E todo aquele que é enviado também faz do mesmo jeito. Então não creia na falsa doutrina que já está aí em todo mundo e contaminando tudo, porque a vinda de Jesus está próxima. Então, abrace com todo o coração, quebrante seu coração e receba todas as bênçãos de verdade para a sua vida, para a sua casa, para que você esteja firme na fé de Jesus, para que você esteja firme na rocha, para quando chegar o grande dia, a gente se alegrar, a gente ser feliz de verdade. Amém. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto esse Deus que fez tudo isso, essas maravilhas, é magnificentíssimo e glorioso, maravilhoso, majestoso, bondoso. Ah, Senhor, seja sempre feita a tua vontade, sempre, sempre. Que cada um quebrante o seu coração e creia na tua palavra, não na palavra de homem dissoluto, de homem que mente em cima de um altar por avareza. Só eles prosperam. E quem está ouvindo, Senhor, vive a mesma vida, lamentando, murmurando e sacrificando-se. E eles se deleitando. Que tipos de pastores são esses? Eu nem sei, viu? Já se dá o próprio nome, que são o diabo, que tem coragem e capacidade de fazer isso, de tomar o dinheiro das pessoas e zombar de Jesus em cima de um altar. Não vão escapar do poder de Deus e da fúria de Jesus Cristo. Amém? Que a paz seja com todos. Se você crê, deixe o seu joinha e inscreva-se. Em nome de Jesus. Não há outro evangelho, nem outra palavra, além dessa, que possa salvar, que possa levar até Deus. É o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. E essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Amém.